A gente volta para o segundo bloco de um bate-papo super interessante, super legal sobre a dieta de Jesus com Heloísa Bernardes. Heloísa, eu volto com a pergunta do vinho. Qual a diferença principal do vinho da época, do vinho de hoje? Qual é a sua dica também para o consumo do vinho nos dias atuais? Eles faziam vinho de figos, faziam vinho de pêssegos, faziam vinho de tudo, né? E o vinho tinto, realmente, eles misturavam às vezes com água do mar. Então, o sabor do vinho não era muito parecido com os vinhos de hoje, né? A fermentação era diferente, não levava tanto tempo na fermentação e eles fermentavam outras frutas juntos. Não era só... E o índice alcoólico da época era bem menor do que o índice alcoólico de hoje, mas eles tinham muito mais nutrientes do que o nosso. Vinho, no caso, a mulher uma taça, o homem até duas diariamente? Diariamente, junto com o alimento, nunca de estômago vazio. Vinho tinto. O vinho tinto, porque o vinho branco ele é diurético, ele não tem os efeitos de emagrecer, de degradar as gorduras, como o vinho tinto. Heloísa, e qual que é o pecado, o maior pecado alimentar dos dias atuais? Eu acho que é o açúcar, né? O açúcar e os adoçantes. Eu acho que os adoçantes é um pecado imperdoável, né? Tem adoçantes bons, tem adoçantes que não levam o sódio. Agora, se você adoçar com açúcar normal, ou açúcar mascavo, porque o açúcar mascavo, ele tem nutrientes, ele tem ferro, ele tem uma série de nutrientes, enquanto que o açúcar branco não tem nada. É uma caloria vazia, que eu digo, que não alimenta nada, né? Mas ele sacia o cérebro e não te dá aquela vontade de comer mais. Por exemplo, o índice glicêmico que tem na dieta de Jesus, eu furei os dedos 600 vezes tirando sangue. Eu comia, tirava sangue antes, depois, para ver o impacto daquele alimento no meu sangue. Então, descobri, por exemplo, uma coisa muito incrível que vou contar para vocês, que melancia é a coisa que mais engorda e que mais dá barriga, né? Porque a melancia ela tem um fator que ela aumenta o índice glicêmico violentamente. Como que uma pessoa pode aplicar no dia a dia a dieta de Jesus, os alimentos que você traz no seu livro? Uma consciência muito boa, porque é uma reeducação alimentar, né? Na verdade, eu batalho com isso muito. Exatamente, não se privar de tudo, não. Inclusive, eu acho que você tem que balancear e ver quais são os alimentos realmente que podem ser antagonistas daquilo que você gosta muito. Então, eu gosto muito de um determinado prato, eu quero ver o que se opõe. Você vai encontrar no livro. E sempre antes da refeição, como eles faziam antes, né, comiam muito pão. E eu dou a dica também no livro, como você deve comer o pão, para você ter esse objetivo. E não é ruim comer pão, né? É uma delícia. E você pode emagrecer muito, porque você pode diminuir as frituras, as carnes e a quantidade. Eu primo por isso que você vai comer de tudo, mas pouquinho. E se você quiser conferir um capítulo do livro A Dieta de Jesus, de Heloísa Bernardes, e saber como faz uma receita com a Heloísa aqui em nossos estúdios, acesse o site da Isto É. Heloísa, obrigada pela presença, pela participação, foi um prazer falar contigo. Igualmente. E a gente se encontra numa próxima. Até!